Olá, queridos! Tudo bem? Lançamento da revista científica virtual da Escola Superior da Advocacia. Edição número 24, tema Direito Notarial Registral. Só coisa boa. Essa revista está aberta aos senhores aí, já está acessível no www.esaobsp.edu.br/revistas. Entra lá, dá uma olhadinha nas 119 páginas, salvo engano, dessa revista. Estamos ao vivo no Facebook e no YouTube. 4 convidados maravilhosos que vão dispor o seu conhecimento aos senhores. Doutor, nosso amigo, doutor Maurício Frejuelo Mateus, que está ali na esquerda da tela. Depois, doutor José Ailton Garcia, já vou apresentar cada um. José Ailton Garcia, que tratou aqui da retificação no registro imobiliário. Depois, doutor Fábio Tadeu Ferreira Guedes e o nosso querido doutor Mauro Antônio Rocha. Nossos 4 convidados para tratar dos seus respectivos artigos, né? A revista ela é uma revista científica. Os temas todos são temas muito práticos. É difícil tratar da matéria notarial registral. Então, trouxemos aos senhores os melhores autores, os profissionais na área notarial registral. Vamos lembrar que a nossa revista ela tem como fundamento o ensino prático. E eu abro a revista com um tema chamado Pressupostos da Função Notarial. Essa revista, nesse momento, aberta aos senhores, vocês vão perceber que o tema Pressupostos da Função Notarial não tem nada parecido em livros, foi trazido a minha vida prática para tratar que a função notarial é fundamental para a sociedade, a função notarial ela é fundamental para que os contratos sejam mais equilibrados, para que haja mais transparência e para que o cidadão ele seja realmente tutelado. E quem tem que fazer isso? Tabelião de notas, né? Temos também o artigo que o nosso querido doutor Maurício vai tratar sobre emolumentos, uma visão prática. E esse tema, fazendo só um resuminho da revista, esse tema sobre emolumentos é um tema muito interessante. O doutor Maurício vai ter a oportunidade de tratar, de mostrar para os senhores que a natureza tributária dos emolumentos tem que respeitar a lei. Em muitas situações, né, nos estados, vamos lembrar que os emolumentos, a tabela é estadual por estado, a gente tem que lembrar que há umas divergências aí, muitas dúvidas em relação a essa questão tributária. O doutor Fábio vai tratar de ata notarial e alocação de imóveis, um instituto fundamental para a prova, né? Então o advogado tem que conhecer esse tema. Um outro tema que foi tratado foi a alienação fiduciária em garantia de bens imóveis e a quitação da dívida garantida, um tema que foi tratado pelo doutor Marcos Prado, um tema interessante, a alienação. Vamos lembrar que a Lei 9.514, agora em 2017, ela completa 20 anos de vigência. E o doutor Mauro também vai tratar do assunto. Ele trata bem que 20 anos de vigência, não é, doutor Mauro? E milhões de dúvidas, né? Nada pacífico, né? Em direito é difícil, né? No Brasil, para uma lei pegar, ela demora 50 anos. Então a gente estamos caminhando, mas estamos aí. Na sequência, o tema da concentração do procedimento intimatório para a purgação da mora no caso de múltiplas alienações fiduciárias de bem imóvel em garantia de dívida única, que o doutor Mauro vai tratar, um tema super complexo. Na revista ainda, Direito Real de Laje, que já está no Código Civil, artigo 1510-A a 1510-E. Temos na revista ainda Fraude e Execução no novo Código de Processo Civil, frente à antinomia ao princípio da concentração instituída pela Lei 13.097 de 2015, esse artigo feito pela doutora Jéssica foi um artigo interessante, que ele vai tratar da antinomia do artigo 792 do Código de Processo Civil
com o artigo 54 da Lei 13.097 de 2015, né? Ou seja, a ideia é proteger o terceiro de boa-fé, mas até que ponto a Lei 13.097 conseguiu isso face ao Código de Processo Civil de 2015. Temos o artigo do nosso querido amigo Dr. José Ailton, a retificação no registro imobiliário. Esse tema é um tema que provoca muito problema nos registros de imóveis, na vida prática das pessoas. Eu tenho até uma pergunta que eu já vou lançar para o Dr. José Ailton, né, se tem prazo para fazer a retificação, né, depois ele vai responder. Terminando, lavratura de escritura pública de imóveis situados em terrenos de marinha. O Dr. Rodrigo Marcos escreveu esse artigo, um artigo muito bacana, especialista em imóveis enfitêuticos. E, para terminar a revista, responsabilidade tributária dos tabeliães e a negativa de registro ou averbação por questões tributárias. Ou seja, você percebe que a revista ela tem temas fundamentais para a advocacia. Fundamentais para a advocacia. E nesse momento, agora, antes de começar, eu preciso agradecer à diretoria da OAB, à diretoria da ESA, na pessoa da doutora Ivete Ferreira, da doutora Mônica, ao pessoal aqui do audiovisual que fez acontecer essa revista, a doutora Bruna, o doutor Felipe Lima, né? Ao pessoal, aos autores, eu preciso agradecer muito, porque foi uma honra coordenar esse trabalho. E vamos começar. Antes de mais nada, um pensamento lindo para essas pessoas lindas que são os senhores. E o pensamento é um pensamento muito simples. Um desempenho superior depende de um aprendizado superior. Ou seja, se você quer crescer, se você quer se desenvolver como profissional, você tem que procurar o melhor aprendizado. E qual é o melhor aprendizado? É o esforço diário de ler. Ler artigos científicos, ler livros de outras áreas. O acúmulo de conhecimento, a gente coloca na revista, né? O meu pai, o senhor Teru Kikunaga, ele sempre comentou comigo o seguinte, que o conhecimento não ocupa espaço. Então, nesse momento, a gente vai tentar, nesse programa de 1h30, aproximadamente, tentar demonstrar para os senhores 5 temas, na verdade, o meu tema eu vou tratar também rapidamente, mas 5 temas fundamentais para a vida profissional do advogado, do tabelião, do registrador, do magistrado. Mais importante para o advogado. Por quê? Porque é o advogado que demonstra ao Poder Judiciário, é o advogado que demonstra aos registradores, aos notários, né, como operacionalizar o direito, com o seu pensamento, com o seu raciocínio. Vamos lembrar que cada escritura é uma escritura. Nenhuma é igual à outra, assim como cada processo são processos distintos. E isso é muito importante. A gente tem que operacionalizar o direito de forma adequada, de forma econômica. Vamos lá? Vamos começar a brincadeira. Vamos começar com o doutor Maurício Frejuelo Mateus, advogado, coordenador da Comissão de Direito Notarial e Registral da Regional da Subseção de Santana do Parnaíba, especialista em Direito Notarial e Registral pela Faculdade Arthur Thomas, Londrina, Paraná. Foi escrevente notarial no primeiro tabelionato de notas de Barueri. Doutor Maurício Frejuelo, tudo bom, querido? Tudo bem. Maravilha. Vamos começar com o teu tema? Emolumentos, uma visão prática da lei estadual. Aí você tem um tempo para apresentar, 7 minutinhos para apresentar, sim. E aí a gente vai passando por cada um. E aí o pessoal de casa vai anotando as perguntas. Por quê? Porque o doutor Maurício vai começar fazendo a apresentação dele, você já anota a pergunta e já manda. Por quê? Porque no segundo bloco a gente vai voltar com as perguntas para que haja o debate. Tudo bem? Vamos lá. Doutor Maurício, a palavra está com o senhor. Vamos tratar do teu assunto, emolumentos. O que o senhor quis comentar no teu artigo? Bom, antes de mais nada, eu queria agradecer ao Dr. Kikunaga, queria agradecer aos presentes colegas. É uma honra estar ao lado dos senhores nesta revista que abrange tantos nomes de autores renomados
e que tanto contribuem para o aprendizado e para a independência profissional da nossa classe. Dr. Marcos, quando a doutora Ellen e eu resolvemos fazer esse artigo, foi em razão da nossa vida prática, quando então escreventes no tabelionato de notas, e a convivência com os advogados nos ensinou muita coisa. E percebemos que havia uma dificuldade prática na hora de orçamentar os atos dos advogados e entender a tabela de emolumentos. Então, o nosso artigo foca uma visão prática desse tema e especificamente em relação à nossa tabela estadual de emolumentos, né? A tabela de São Paulo, né? A tabela de São Paulo. Que é a Lei 11.331 de 2002. Exatamente, exatamente. Então, o artigo defende essa ideia, que o advogado, ele precisa, como está estabelecido no Código de Ética, no Estatuto, zelar pela sua independência profissional, né? E, para nós, independência profissional significa domínio da tabela de emolumentos no âmbito notarial e registral, evidentemente. Esse domínio da tabela aumenta a eficiência do advogado, aumenta a responsabilidade dele e ele não precisa mais depender de ninguém para orçamentar um ato para o seu cliente. A gente pensa da seguinte forma, o advogado, antes de saber como que vai ser feita a minuta de uma determinada escritura, etc., ele precisa saber o que ele vai fazer e o quanto custa isso. Quanto custa o serviço que o cartório vai prestar, como vai ser feito, e é esse o foco do nosso artigo. Bom, os emolumentos, a gente sabe que são a forma de remuneração dos notários e registradores. A Constituição Federal, no seu artigo 236, delegou à lei federal, né, no caso a 10.169, legislar sobre, tratar da matéria de emolumentos e, por sua vez, a lei federal delegou à lei estadual dispor esses valores em tabelas de emolumentos, né? Então, repetindo, a familiarização com a tabela é a porta de entrada do advogado no cartório, com independência, com eficiência, certo? A tabela, onde localizar as tabelas? Isso é importante, hein? Isso é importante. Então, as tabelas estão localizadas nos sites das entidades de classe. Você pode encontrar a tabela no site do Colégio Notarial do Brasil, no site da Noreg, no site da Arisp, no site da Arpen. Você vai encontrar as tabelas. Além, evidentemente, as tabelas estão também contidas na lei estadual, mas elas vêm se atualizando, os valores, então estão acessíveis aí nos sites. E também a lei determina que elas estejam dentro das serventias, elas estejam afixadas em lugar visível ao público dentro das serventias. As tabelas têm atos com valor econômico e atos sem valor econômico, né? Parece fácil, num primeiro momento, verificar o valor, por exemplo, de uma venda e compra e verificar qual é o valor emolumentar respectivo na tabela. Só que os atos vão ficando cada vez mais complexos, e principalmente os atos que a participação do advogado é obrigatória, né, como os atos da Lei 11.441, escrituras, divórcios e a própria dissolução de união estável, que pode ter partilha, pode demandar cálculos aritméticos mais complexos. E, por fim, a novidade que é a uso capião administrativa, que exige a participação do advogado para... Mas uma coisa importante, Maurício, como é que o advogado vai se localizar na tabela? Porque isso é a grande dificuldade, né? Vem aqui para a lousa, vem aqui para a lousa, vem aqui para a lousa. Vamos resolver isso aqui, que eu acho que é mais fácil. Vem cá, Maurício. Só um detalhe interessante que o Dr. Maurício acabou de colocar sobre a tabela de emolumentos. Essa visão é importante que o Dr. Maurício acabou de falar. Você tem valor fixo na tabela e valor variável na tabela.
E lá na tabela de emolumentos, que o Dr. Maurício comentou, vamos tratar da tabela de emolumentos notarial, vamos lembrar que essa questão do valor variável, é a tabela 1, que trata dos negócios jurídicos relacionados a imóveis. E aqui tem faixa de valor, né, Maurício? Isso, com o valor econômico. Com o valor econômico. Isso é importante. Então, se a gente está negociando lá, a questão que ele comentou do usucapião. O usucapião está nessa tabela aqui? Com o valor econômico. Com o valor econômico. Então, se você vai fazer uma ata notarial para fins de usucapião, o colégio notarial, ele adotou uma postura que ele vai adotar uma faixa de valor progressiva. Ou seja, de 10 mil a 100 mil é uma coisa, de 100.001 a 300 é outra. Então isso aqui é importante, você saber localizar na tabela. Mas tem atos que têm valor fixo. E esses atos que têm valor fixo são, por exemplo, escrituras sem valor declarado, né, Maurício? Isso. Uma procuração. Uma procuração. Os próprios atas notariais. Sem valor econômico. Sem valor, aqui sem reflexo econômico. Atas notariais, que é o tema do nosso querido Fábio. O doutor Fábio, é interessante isso aqui, Fábio, porque ata notarial, quando você vai fazer uma ata notarial em diligência, esse valor fixo, ele está sujeito a uma cobrança diferenciada, não é, Exatamente. Maurício? Esse é o problema. Então, em São Paulo, no estado de São Paulo, o tema é lindo, do Fábio, a ata notarial na locação. Só que para fazer ata notarial da locação, eu preciso diligenciar até o local. E aí vem a previsão que eu vou cobrar esse valor em dobro. Em dobro. Então a paulada é gigante. Então o advogado tem que saber isso. Exatamente. Não é? Exatamente. Porque tem muitos custos extranotariais envolvidos. Qual é o custo extranotarial? Por exemplo, as diligências que o escrivão pode fazer para atestar a existência de um imóvel numa ata de usucapião, então, por exemplo. Ata notarial, então a gente está falando de um custo extra que ninguém leva em conta, que é a diligência. E como é que você analisa essa questão da diligência? Então, essa questão da diligência, o tabelião, ela está prevista, custos extranotariais estão previstos nas notas explicativas da tabela de emolumentos, então, especificamente dos notários nesse caso, e o tabelião, ou escrevente, devem dar recibo discriminado de todos os Mas ele custos tem que prever extras. isso aqui antes. Ele Essa tem que questão da prever isso diligência. antes. Inclusive, o advogado também tem que estar ciente dessa situação. E o advogado pode fazer muitas diligências que o escrevente poderia fazer, ele mesmo pode fazer. E isso reflete em honorários para a classe, né? Entendi. Evidentemente. Então, queria é só uma amostra, né, do que a gente tem de problema. A tabela de emolumentos são muitos detalhes. Então, só que esse parâmetro é fundamental para que você, advogado, você mande sua pergunta aqui para o Dr. Maurício para a gente poder debater. Okay? Beleza? Beleza. Obrigado. Vamos continuar? Que já deu tempo aqui, Maurício. Aqui o tempo é escasso. Então. Né? Os caras já estão batendo aqui, falando, tá louco, meu. Vai querer abrir um tema aí, vai falar... Não é tese de doutorado, os caras já estão gritando aqui. Vamos lá. Vamos na sequência. Dr. José Hilton Garcia, advogado, meu amigo, doutor e mestre em Direito Processual Civil, professor convidado na pós-graduação da PUC, COGEA e da FAAP São Paulo, e autor do livro Desapropriação, Comentários ao Decreto-Lei 3365 de 41 e a Lei 4.132 de 62. É isso, né? Isso. Só um detalhe, esse livro está à venda nas melhores livrarias, ele me deu de presente e realmente é um livro que todo advogado que trabalha com desapropriação tem que usar como referência, porque o Dr. José Hilton é especializado em desapropriação, que é um tema maravilhoso. Dr. Ailton, tá com a palavra. Sim, eu primeiramente cumprimento a todos os internautas que estão nos assistindo. E estar entre amigos é sempre muito bom, né, doutor Marcos? E cumprimento aqui os colegas de mesa, doutor Maurício, doutor Fábio Guedes,
Dr. Mauro Rocha, ali. Vamos falar hoje sobre a retificação imobiliária. Eu contei com a ajuda de um grande oficial registrador, o Ari Garcia, que é oficial registrador de Cláudia do Mato Grosso, na elaboração deste artigo. Como o Dr. Marcos disse, eu trabalho há muitos anos, nossa especialização ela tem um foco na desapropriação. Então, nada melhor do que contar com um grande parceiro, o Ari Garcia, para produzir esse artigo sobre a retificação imobiliária. O que retifica-se? Retifica-se o que é falho, retifica-se o que pode ser anulado, retifica-se o que é nulo, retifica-se aquilo que não está perfeito. Como diz Ricardo Dipp, retifica-se para se chegar a uma perfeição. O Código de Processo Civil e a lei, mais especificamente a Lei dos Registros Públicos, a Lei 6.015 de 1973, ela prevê duas espécies de retificação. A primeira é a administrativa e a segunda é a judicial. Na espécie administrativa, ela vira gênero e se divide em outras subespécies. Ela pode ser primeiramente ex officio, depois unilateral ou bilateral, ainda no âmbito administrativo. Ex officio é aquela retificação que o próprio oficial registrário faz quando ele percebe uma falha. Por exemplo, na matrícula ficou constando 1.000 metros de área. Ele vai dar uma olhada lá na escritura e não era 1.000 metros, eram 100 metros. Então, ele mesmo, de ofício, ele pode chegar ali e fazer as correções. São as correções chamadas de direito material, ou erros materiais. Ainda na modalidade administrativa, nós temos a retificação unilateral. Por exemplo, houve a mudança de logradouro. Né? A Câmara Municipal aprovou um novo nome para aquela rua. Então, essa é uma modificação, uma retificação unilateral. O próprio interessado vai lá, leva essa informação. Sim. E o oficial registrário faz ali sem nenhum problema. Ainda no âmbito administrativo, nós temos a retificação bilateral. Aquela em que, por exemplo, eu aqui e o Dr. Maurício Mateus somos vizinhos, percebemos que há um erro no dimensionamento da área, chegamos a um acordo, vamos lá, solicitamos essa retificação, que também é na via administrativa. Eu acho mais fácil, Ailton, Sim. Vem na loja comigo, vai. A gente é professor, né? Vamos lá. A gente dá aula. Se o cara que tá assistindo, o cara já morreu, fala assim, fudeu, não entendi nada, né? Cadê a caneta? Vamos falar da retificação. Vamos. Só deixa eu te pontuar aqui. Cadê a caneta azul? O Maurício aqui, levou com ele, né? Opa! Vamos lá, Maurício. Só um pensamento aqui para eles. Sim. Ailton. Vamos falar da estrutura jurídica da retificação? Sim. Rapidamente, aí eu acho que o pessoal vai conseguir compreender até mesmo para poder falar, para poder trazer as perguntas. Sim. Rapidamente, a gente vai falar, ó, sujeito ativo, sujeito passivo da retificação. E aí a gente vai colocar aqui o tabelião de notas ou até mesmo o registrador de imóveis. Sim. Isso é importante a gente saber, né? É importante a gente lembrar. Sim. Que esse cara aqui, ele, em regra, é sujeito passivo. Por quê? Porque o sujeito ativo é o interessado. Sim. É o interessado. E qual que é a forma? Que o doutor José Ailton comentou. Judicial e extrajudicial. E o teu artigo, ele fica no judicial, extrajudicial, ele pega as duas formas. As duas formas. E recomendamos, claro, sempre para extrajudicial. Para extrajudicial. Sim. Que extrajudicial, você comentou agora, que ela pode ser ex officio
ex officio Ou a requerimento. a requerimento. Unilateral ou bilateral. Ah, ó que isso aqui é importante, hein? Unilateral. Ailton, quando é que é bilateral e quando é que é unilateral? Então, unilateral, por exemplo, nessa ideia de mudança de logradouro. Então você mora lá na rua Paula Ney e em algum momento a prefeitura ou o prefeito vem com um decreto e muda. Não vai mais ser rua Paula Ney, vai ser rua do Corinthians. E muda. Que exemplo mais... Um bom Que exemplo, é esse? exemplo mais excelente. Bom, mas peraí, é o campeão, né? Uma homenagem ao Corinthians, então você vai lá e muda. Por que rua? Pode ser avenida, então. Né? Ah, pode ser avenida. Então, havendo esse decreto, essa mudança de logradouro, ora, o interesse é apenas unilateral. Entendi. Nós não temos aí um conflito de interesses. A própria pessoa interessada vai lá e muda, pede para mudar, para fazer constar a mudança no seu Agora um registro. detalhe, na extrajudicial só se tiver consenso. Só se tiver consenso. Sempre com consenso. Essa judicial elimina a possibilidade de pretensão resistida. Temos que estar em consenso. Agora vem um detalhe importante. Quando a gente está falando aqui da retificação extrajudicial bilateral, essa situação é a situação da retificação e ratificação das escrituras, por exemplo? Sim, pode estar, a ratificação pode estar contemplada aí. Né? Como exemplo que eu dei ali com o professor, se nós entramos em acordo, os dois vizinhos entram em acordo e percebe que há uma mudança aqui, olha, o muro foi colocado e a matrícula, e ali a escritura está apontando uma irregularidade. Nós já percebemos isso, já temos uma perícia, já estamos convencidos dessa irregularidade. Então vamos juntos ao oficial registrador e requeremos a retificação. E tem um detalhe que eu vi no teu artigo, que você comenta sobre o artigo 1247, Sim. que você fala que se o título ele não exprime a verdade, você pode retificá-lo. Sim, sim, né? sim. E isso é muito importante para quem trabalha na área imobiliária, principalmente na área registral imobiliária, lembrar que se o título tiver viciado, você vicia o registro, né? Exatamente, exatamente. No ordenamento jurídico, professor Marcos, nós temos um grande respaldo, primeiramente na Lei dos Registros Públicos, depois no Código Civil e também no Código de Processo Civil, para proceder à retificação, Sim. priorizando a fase extrajudicial. Sim. Maravilha. Queridos, eu acho que esse quadro aqui ficou bacana, né? Sobre a retificação, sobre o artigo do Dr. José Ailton Garcia. Ailton, muito obrigado. Vamos sentar lá, vamos fazer uma continuação da apresentação do tema do Fábio Tadeu Ferreira Guedes, que ele trata da ata notarial. E eu acho super interessante a gente tratar os temas e usar a lousa, porque a gente tem que lembrar que a Escola Superior de Advocacia é uma escola técnica. É um meio da OAB chegar ao advogado para trazer a melhor informação para o seu ofício, né? Então, eu acho que o tema do Maurício é um tema que demanda muita discussão, tanto que a gente teve recentemente um evento na OAB sobre o workshop de emolumentos, né? Esse tema de retificação, José Ailton, você não gostaria de marcar? A gente pode agendar um evento, um seminário para a gente tratar desse assunto na OAB? Sim, né? Será certamente de grande valia. Já fica o convite. E agora, para a gente dar continuidade à apresentação dos temas, o Dr. Fábio Tadeu Ferreira Guedes, advogado, pós-graduado em Direito Processual Civil e Direito Imobiliário pela PUC de São Paulo, bacharel pela PUC de São Paulo, ele é um verdadeiro filho da PUC, né? Porque ele fez a graduação e a pós-graduação na PUC, né? Sempre lá. Adoro o nosso querido Dr. Fábio. Dr. Fábio, o que você quis tratar? Qual que foi o foco do teu artigo Ata Notarial e Alocação de Imóveis?
Boa tarde a todos. Agradeço à ESA, ao Marcos e aos nossos colegas aqui de mesa pela oportunidade da discussão. O que eu tentei tratar nesse breve artigo é assim, nada muito acadêmico, para ser bem sincero, mas trazido muito pelas perguntas que eu respondo diariamente. Porque como trabalho com direito imobiliário, uma das questões que mais são abordadas é o contrato de locação. O contrato de locação é um contrato mais acessível às pessoas. Então, toda hora que alguém me encontra, me pergunta, puxa, mas eu tenho um imóvel alugado, olha, meu irmão tem um imóvel e tal. E Sim. um dos grandes problemas, isso que as pessoas enfrentam e que a gente também acaba enfrentando, é, por exemplo, o problema entre locador e locatário. Sim. Óbvio que isso sempre acontece. Sim. Então, a gente fica sempre diante de inúmeras discussões entre os dois. E aí, um dos temas é, bom, meu inquilino abandonou o imóvel, ou ele causou danos ao imóvel e agora eu preciso conseguir uma reparação. O que eu faço? A resposta é sempre assim, ó, o imóvel está vazio? Está, mas o inquilino te devolveu as chaves do imóvel? Não. Então você já tem um problema, porque para todos os efeitos o contrato ainda está vigente. Apesar dele ter abandonado o imóvel, isso não significa que a locação tenha sido desfeita. Então você já tem um problema, você tem que entrar com uma ação judicial, mostrar para o juiz que o imóvel está vazio e aí sim, na sequência, conseguir uma liminar para desocupação, para despejo desse inquilino. Mesmo ele abandonado. Mesmo ele abandonado. Porque até para todos os efeitos o contrato não foi extinto, ele não foi desfeito. O segundo ponto, tá bom, ele saiu, me entregou as chaves, mas o imóvel tem danos, ele causou danos ao imóvel. O que eu faço? Processualmente você tem uma saída. Entrar com uma ação judicial, fazer uma prova do estado do imóvel para em seguida pedir para que o Estado, que o Poder Judiciário condene esse locatário a te ressarcir pelos danos. Sim. Não. Mas o problema disso tudo é que você não tem uma solução imediata. Se o inquilino desocupou o imóvel, você não pode simplesmente adentrar o imóvel sem passar por um crivo judicial. Isso vai te deixar o imóvel vazio bastante tempo. Sem dúvida. Se você tiver que constituir uma prova para demonstrar que aquele imóvel foi danificado, você não pode utilizar o imóvel, você não pode reformar, você não pode locar para terceiros. Esse imóvel vai ficar parado por um bom tempo até que você consiga constituir essa prova. Que seria uma antecipação Você pode fazer de prova. duas formas. Ou você entrava com aquela antiga ação cautelar de produção de provas, e que agora o novo código aceita um pedido simplesmente para que seja feita constituída essa prova, mas para todos os efeitos você constituir essa prova para depois entrar com a ação para efetivamente pedir o ressarcimento dos danos. Para todos os efeitos, você teria um prazo processual razoável para constituir essa prova, para depois você poder utilizá-la no processo judicial. Enquanto isso, o imóvel fica parado. Enquanto isso, você está tendo um prejuízo, o locador está tendo um prejuízo, assumindo mais esse prejuízo. Normalmente ele já não recebeu os últimos aluguéis e ainda não pode alocar para terceiros, continua com o imóvel parado, enfim. Esse locador, ele tinha a possibilidade de contratar algum técnico para fazer uma vistoria naquele imóvel. Esse técnico podia elaborar um laudo para apontar todos os danos que ele constatou naquele imóvel. E aí você poderia utilizar isso num processo judicial. Será que eu conseguiria fugir de todo o procedimento judicial para, em uma semana, conseguir contratar esse profissional? Ele faz um laudo, eu já consigo locar esse imóvel para terceiros? O tribunal falava, não, você elaborou uma prova unilateral e essa prova não foi elaborada sobre o crivo do contraditório, da ampla defesa, então isso não pode ser uma prova de que os danos foram causados ao imóvel. Eu não posso condenar o locatário a te ressarcir por esses danos com base numa prova unilateralmente produzida. Entendi. Ou seja, não adiantava de nada essa prova que você elaborava unilateralmente. Com o novo código, agora o reconhecimento da ata notarial como uma prova efetivamente no Código de Processo Civil, talvez a gente consiga uma agilidade maior nesse procedimento. Não sei se... o curioso é que o tribunal não reconhecia aquela prova que você elaborava unilateralmente, mas
Agora, uma prova, claro, elaborada por um tabelião, numa ata notarial, o tribunal tem a tendência agora a reconhecer que aquela prova Por conta da presunção da fé pública da ata. Da fé pública da ata. Só que tem a gente não está aqui também só para... a gente está aqui para cutucar. Ela não vai ser elaborada, claro, por uma pessoa técnica na área... Na área de engenharia, na área de engenharia, na área de arquitetura, exatamente. Mas, pelas normas da corregedoria, pelo Código de Processo Civil, esse tabelião ele pode se utilizar de alguns meios para incrementar a ata notarial. Ou seja, ele pode filmar, ele pode fotografar, Sim. isso tudo é permitido. E, pelas normas da corregedoria, ele pode se utilizar de um laudo que também foi elaborado, certo? Estou errado? Não. Ele pode incrementar aquilo. Então, de repente, se você contrata o profissional e constitui aquela prova unilateral... Mas você está pensando em fazer a ata notarial no começo da locação ou no final? Normalmente a gente acaba fazendo isso, a ata notarial, ela seria necessária no final. Porque no começo as partes estão de comum acordo, elas elaboram um laudo... Sim, entre elas... eles assinam. O problema vem ao final, porque aquele que vai ter uma prova constituída contra ele não vai assinar. Claro. Ele não subscreve aquele laudo. E aí caía naquele problema do judiciário, que o judiciário não aceita a prova se a outra parte não participou da produção. Então, de repente, a gente tem uma sinalização aí que as coisas tendem a caminhar agora para uma solução melhor para o locador. Então, uma segurança a mais que agora a gente passa a ter nessa Eu acho interessante relação. essa questão da ata notarial, só que a gente vai voltar à questão que o Maurício levantou, que é a questão do custo. Do custo. Né? E aí a gente vai no estado de São Paulo... conversar. No estado de São Paulo vai ficar caro. Mas mesmo assim, se você considerar que o imóvel vai ficar parado 1, 2, 3 tenha meses, dúvida. vai sair mais barato. Só que a gente tem que lembrar que o brasileiro é o sujeito que ele não faz nada preventivo, né? É isso que a gente tem que mudar a cabeça das pessoas. Então, de repente, com a ata notarial, a gente cria um conceito novo de solucionar esse tipo de problema. Não tenha dúvida. Eu acho interessante isso daí. Mas é a questão do custo, que eu acho que para muita gente vai inviabilizar. Diferente do estado do Rio Grande do Sul, do estado do Paraná, Fábio, lá o custo da ata notarial não chega a R$300. Aqui é por página. Muito mais viável, né? Muito mais viável. Aqui é por página. Então a primeira folha, Ailton, é R$400 e cada folha adicional é 200. Sim. Então você imagina, uma ata notarial de um imóvel, no mínimo uma folha, né? Então R$400 vezes 2, porque ela é em diligência, então ela é cobrada em dobro. Se já é R$800, mais a diligência, que é o custo extra do tabelião, fazer essa diligência e voltar, se ele cobrar, sei lá, R$200 de táxi... Sim. Se a gente estiver falando uma fábrica, uma empresa, uma coisa... aí não tem a dúvida. Aí o custo vai... Se a gente está falando de uma Explode. fábrica... Mas mesmo assim, quando a gente pensa num imóvel de altíssimo valor, a questão do custo da ata notarial, ela se dilui. Isso. Quando a gente pensa num imóvelzinho que eu acabei de alugar, o imóvel da minha mãe, de 2 aluguel dormitórios, é lá na 500 Caiovado, reais, lá da casa do Mauro, eu fiz um laudo particular, né? Eu fiz uma gravação, né? Mandei o locatário assinar, eu assinei e enviei por e-mail para ele também. Ele acusou recebimento por conta do vídeo, né? Mas quando eu vai ata notarial, mas a locação é R$1.800. Vou gastar 3. Gasta 3 na ata notarial, então fica meio inviável, né, Ailton? E também nós temos que fazer a comparação entre a ata notarial e uma eventual prova pericial produzida em juízo. Aí voltamos para a viabilidade da ata notarial. Sim, porque o custo da perícia é bem maior. É bem maior. Muito maior. Mas aí, só ainda para fechar, a questão é que a ata notarial ela não pode emitir juízo de valor. Juízo de valor, exato. E aí como é que a gente vai questionar isso frente a uma avaliação pericial? Então, aí, como está no seu próprio artigo, a ideia de convidar a outra parte me pareceu muito boa. Então, o oficial tem fé pública. Sim.
Ainda ele faz esse convite, isso fica registrado. Não, e tem um detalhe interessante, que só um detalhe aqui, eu não sei se vocês já perceberam isso, mas para quem está assistindo, é muito importante a gente falar sobre ata notarial e o sujeito não tem uma visão real da ata notarial. E geralmente o que eu faço nas aulas, Fabio, para diferenciar o que é uma ata notarial, né? E aí eu faço isso aqui, ó. Quer ver? Cadê a caneta? Tá aqui. Isso aqui é estrutura. É estrutura do direito pessoal. É bem simples. Sujeito ativo, sujeito passivo, objeto, prestação. Quando a gente está diante de uma escritura pública, de um contrato de locação, vamos imaginar que a gente vai fazer por instrumento público. O tabelião de notas, ele se encontra no meio da relação jurídica. Por quê? Porque o tabelião, ele interage com as partes. Quando a gente pensa numa ata notarial, vamos pensar aqui, a mesma relação, sujeito ativo, sujeito passivo, objeto. Na ata notarial, o tabelião está fora. Sim. Então o tabelião, ele narra, ele constata o fato que é a relação jurídica. Sim. Então se a gente está analisando só o imóvel, como ele está fora da relação, por isso que a ata notarial ela é interessante. Porque é um sujeito imparcial e ele está fora da relação jurídica. Isso é importante, porque aí ele outorga fé para um fato que ele constata. Né? Por isso que ele não emite juízo de valor. Ele nem pode emitir juízo de valor, porque ele não está dentro da relação jurídica. Entendeu? Queridos, legal esse tema, né? Ata notarial. Demanda aqui um seminário para tratar desse assunto também. Vamos lá? Vamos continuar. Último tema. Só o nome do artigo já embaralha a vida do sujeito. Fábio, artigo da concentração do procedimento intimatório para a purgação da mora no caso de múltiplas alienações fiduciárias de bem imóvel em garantia de dívida única. O responsável por essa tese de doutorado aqui é o Dr. Mauro Antônio Rocha, advogado, professor e especialista em direito imobiliário, registral e notarial, coordenador jurídico da Caixa Econômica Federal, membro da Comissão de Direito Notarial e Registros Públicos da OAB. Maravilhoso amigo, Dr. Mauro Antônio Rocha. Tudo bom? Tudo bem, obrigado por vir. Dr. Mauro, vamos explicar isso aqui na lousa, vai? Vamos explicar isso aqui na lousa. O que é? O que você quis dizer com esse negócio do seu artigo aqui? Toma. Na verdade, o título é muito pomposo para uma questão meramente prática. Não é? Como você sabe, Marco, como todos nós sabemos, a alienação fiduciária foi criada há 20 anos, exatamente 20 anos, no âmbito da criação do sistema de financiamento imobiliário. Okay. Né? Então ela foi criada com vistas a garantir contratos rudimentares, contratos simples de compra e venda, seguido de mútuo e garantia real fiduciária. Uhum. Tá? No entanto, com o passar do tempo, verificando a facilidade dessa operação e a celeridade da contratação e a celeridade da execução, quando necessário, isso atraiu outras operações muito mais complexas que aquelas para as quais o Instituto foi criado. Não é? Então, de vez em quando, nós nos encontramos frente a algumas situações que a lei não previu. Não é? Que você não encontra solução na lei. E a lei tem um procedimento bastante amarrado, bastante fechado, né? Engessado, né? E que não permite que você crie novas situações. Muito bem. No nosso caso aqui, especificamente, nós nos limitamos a cuidar do quê? Daqueles contratos que são comuns, contratos milionários, não é? Onde o valor do contrato principal, o contrato de mútuo, de empréstimo, de financiamento, é tão grande que, para garantir, você recebe diversos imóveis. Né? Esses imóveis, necessariamente, não estarão na mesma circunscrição. Sim. Estarão numa circunscrição, talvez numa comarca diferente, muitas vezes em estados diferentes. Tá? Muito bem.
Enquanto aquilo está servindo de garantia, está ótimo, não tem problema nenhum. O problema é no momento da execução, caso haja necessidade de execução. Não é? Então vamos fazer um exemplo Dá um exemplo simples aqui só prático para aí. entender. Vamos dizer que nós tenhamos numa dívida 4 garantias, 4 alienações fiduciárias, não é? 4 contratos? Ou é um contrato só? 4 contratos. 4 contratos. Na verdade, você tem que considerar assim, você tem um contrato principal de dívida e você tem vinculado a ele diversos contratos de alienação fiduciária, porque a alienação fiduciária, ela diz respeito a um determinado imóvel, e não a um conjunto de imóveis. Né? Então você tem aqui alienação fiduciária 1, 2, 3 e 4. Vamos pressupor que cada um deles seja em circunscrição diferente e comarca diferente. Há necessidade da intimação para a purgação da mora, em caso de inadimplemento. Então nós teremos aqui o devedor, Ok. ok? Nós vamos ter, o credor terá que requerer a cada um desses registros de imóveis que proceda à intimação do devedor para purgar a mora. Tá? Tá. Então vamos Então requerer são aqui... 4 procedimentos intimatórios, porque Diferentes. cada um vai ser um. Exatamente, né? Diferente. Olha o problema. Então, este aqui vai fazer a intimação. Ok, Este vai fazer a intimação, cada um por um caminho diferente, ok, certo? ok. Ora, o que vai acontecer se o devedor for de má fé ou se ele estiver disposto a ganhar tempo? Quando receber a primeira intimação, ele se ausenta. Ele deixa de receber as demais. Entendi. Tá certo? É muito simples que isso aconteça. Recebeu a primeira paulada, a primeira notícia ruim, o cara some no mundo. Sobe no mundo. Sim. Vai ganhar tempo com isso. Sim. Não é? Quando você faz a primeira intimação, começa a correr, evidentemente, o prazo de purgação de mora. Agora deixa eu fazer uma pergunta, só um detalhe. E se tiver um terceiro garantidor aqui? Não, esse é o garantidor. Não, mas vamos imaginar que você tem o devedor e você tem um garantidor em separado para esses caras aqui. Não, aí cada um terá a sua intimação. Aí não há Aí não- dúvida. tá, Aí entendi. não há dúvida. Aí serão 4 intimações para cada um dos fiduciantes. não é? Ok. Aqui nós estamos falando de concentração De um só. fiduciante. Muito bem. Então aqui começa a correr o prazo de 15 dias. Notificação positiva. Essa notificação positiva. Ok. No entanto, ainda que ele deixe de purgar a mora, o que vai acontecer? Nós vamos ter que aguardar que o prazo de purgação dessas outras 3 intimações termine para poder iniciar a execução. Certo? Essa é uma questão que já foi, inclusive, levada lá à primeira vara de registros públicos e assim foi decidido. Que vai ter que aguardar todo mundo? Tem que aguardar todo mundo. Tá? Mas aí a questão da celeridade, que é um bem jurídico da alienação fiduciária, cai por terra. Já perdeu. Já perdeu, né? Então, a nossa proposta, qual é a nossa proposta? É uma proposta para resolver essa questão. É de que o credor ele poderá eleger qualquer um destes registros, não é? Em geral, aquele que é no domicílio Do devedor, do devedor, que é mais fácil, exatamente, e faz a notificação direta a dele. notificação direta. Este RI aqui, ele ficará obrigado a comunicar aos demais, O resultado da notificação. não, já a notificação. Ele comunica a notificação para que esses abram o procedimento naquela Ok. alienação fiduciária, Ok. não é? Tá? Se alguém pedir certidão, já vai aparecer. já vai Já há uma apontar que prenotação. o sujeito... Sim, entendi. Exatamente. Tá? Se houver a purgação de mora, tá? Este aqui comunicará a purgação de mora Aí convalida, cancela para tudo. cada um. Se não houver a purgação de mora, ele comunicará também, por certidão de transcrição de prazo, De transcurso certidão de prazo? de transcurso de prazo, né? Ele informará também que já se pode proceder à consolidação. Entendi. Tá? Dessa forma, nós fazemos num só procedimento
e num só prazo de purgação de bona. Entendi. E resolvemos esse problema. E a tua proposta, então, no teu artigo, é concentrar no registrador Exatamente. do domicílio. Quando fala concentração, é concentração em um deles. Né? É interessante... A critério do credor. Mas é interessante esse teu pensamento, Mauro, justamente por conta do provimento 47 de 2015 do CNJ, que criou o Serviço de Registro Eletrônico de Imóveis Nacional. Sim. Ué, se eu tenho um negócio nacional, por que eu não posso fazer o procedimento e informar os demais de forma eletrônica? Exatamente. Exatamente. Teríamos uma questão de emolumento aqui, que terá que ser discutido com as Sim. devidas entidades representativas dos registradores, mas eu acho que não há prejuízo ao devedor, porque ele será efetivamente Sim, porque quem vai trabalhar de verdade é esse cara aqui, né? que vai trabalhar. Esse aqui só vai reportar, só vai fazer Exatamente. mero transporte das informações decorrentes Se bem que a desse. única diferença desse Quem vai traslado, né? trabalhar esse aqui. a única diferença desse é que ele fará o envio da Da notificação. Os demais, todos farão as mesmas operações, que é abrir a notificação, fazer o follow-up das datas e, posteriormente, encerrar ou abrir para a consolidação. Fala se isso aqui não é importante, abrir um link para saber como é que funciona o pensamento do autor. É fundamental. Maurão, muito legal, bacana. Queridos, muito obrigado. Vamos encerrar esse primeiro bloco. Aí vocês vão tomar um cafezinho, daqui a pouco a gente volta para os debates. Vamos lembrar, no canal Facebook ESA e YouTube, o canal da ESA, vamos enviar pergunta para que a gente possa enriquecer esse debate. Até daqui a pouco, um abraço. Olá, queridos, voltamos. Voltamos para o segundo bloco, o bloco de debate, para a gente poder aprofundar os temas aqui. Antes de mais nada, preciso agradecer o pessoal que está acompanhando pelo Facebook. A doutora Patrícia Norton Azeredo, ela coloca: cabe a nós, advogados, trabalharmos no sentido de orientar o cidadão sobre a eficiência da advocacia preventiva. É uma grande verdade. Agradeço a doutora Fernanda Martinez, doutor Marcelo Tralli, o ilustre e maravilhoso doutor Ricardo Dipp, desembargador Ricardo Dipp, presidente da seção de Direito Público do TJ, ele mandou uma mensagem para nós aqui. Muito obrigado, doutor Ricardo Dipp. Parabéns à digna direção por este lançamento, que prevejo de muito valor e duradouro. Muitíssimo obrigado pelo senhor estar acompanhando o nosso trabalho. A doutora Mônica Franqueiro, ela coloca assim: Mauro, orgulho, maravilhoso, que orgulho. Doutora Keila Pimentel, deve ser filha do Mauro, né? Para falar assim, né? Deve ser filha dele. Doutora Keila Pimentel, muito obrigado. Doutor Luiz Fábio Mandina Pereira, doutor Wagner Barros, doutora Thaís Castelo Branco, do Ceará. Tem mensagem aqui, doutor Alexandre Gomide, doutora Rosana, um monte de gente, Mariana, todo mundo. Tem pessoal de Nova York assistindo. O cara parou de passear em Nova York para assistir o nosso programa. Coisa linda. Queridos, vamos começar as perguntas? Começar o pau. Primeira pergunta, doutora Manuela. Ela fez uma pergunta muito interessante que vai para o doutor Maurício. Doutor Maurício, como é que fica a questão da devolução no décuplo do valor expressamente exigido para a averbação prevista nos artigos 106 a 108 da Lei 6.015 de 73? Então, obrigado pela pergunta, doutora Manuela. Ela se refere às averbações, né, de assentos, etc. Eu acho que o que eu entendi da pergunta dela é sobre emolumentos em averbações. Na tabela 2 da Lei 11.331, ou seja, a tabela do registro de imóveis, no artigo 30, diz que qualquer reclamação por valores e emolumentos cobrados em maior deverá ser dirigida à corregedoria. E no artigo 32, das notas explicativas que a gente mencionou anteriormente, prevê a devolução do décuplo da diferença cobrada a mais. Décuplo da diferença cobrada a mais. Aí tem que ser feita e direcionar o pedido até a corregedoria, se apurar se houve o agir doloso,
pode acontecer Mas é essa só penalidade. no dolo? Só no dolo? Eu acho que pela responsabilidade que o oficial tem, eu acho que não, né? Mas isso é Mas minha fazendo opinião. uma análise aqui do artigo 316, parágrafo 1º do Código Penal, que trata do excesso de exação, ele vai tratar lá no tipo penal sabia ou deveria saber, né? Porque na verdade eu acho que é um crime formal. Né? E como ele tem o dever de saber e a responsabilidade dele é objetiva no caso, constatado o dano já deve ser ressarcido. Mas o décuplo por procedimento administrativo, reclamação na corregedoria. Na corregedoria que pode dar essa penalidade para o oficial. Tá, maravilha. A doutora Manuela, ela aproveita e faz uma pergunta também para o doutor Fábio. Doutor Fábio, é legítima a ata notarial constatada por escrevente autorizado? Na sequência. Nesse ponto, seria possível o tabelião de notas delegar sua fé pública? Marcos, eu sinceramente acho que a função é dele e ele não pode delegar para ninguém. Então, eu imagino, ela advogada, se você juntar uma ata notarial num processo, A gente Vamos lá. teria um problema formal aí. então, a gente tem um problema formal. Juntar uma ata notarial num processo em que o escrevente que constatou o fato, o que você acha que vai dar esse problema? Talvez a gente volte naquele problema que a gente tinha. Você tem uma prova que, para todos os efeitos, ela não foi produzida com a fé pública que deveria. Ela acaba sendo uma prova unilateral se as duas partes não participaram. Não, seria uma vistoria feita por qualquer pessoa, exceto o tabelião. Então Entendi. seria Fala, um Mauro. laudo unilateral. Fala. Então, essa questão é interessante também quando nós tratamos da alienação fiduciária. Nós temos discutido muito isso lá na Arisp, principalmente no programa Pinga Fogo, lá do Dr. Ricardo Dipper, do Dr. Narciso Orlandi. A questão da intimação por hora certa feita por pessoa contratada ou por funcionário do cartório, e não pelo oficial. Sim. Não é? Se o oficial transmite a sua fé pública Para o preposto. para o preposto intimar por hora certa. Não é? O que não há dúvida é que ele transmite a fé pública para o preposto entregar Sim. a notificação e pegar a contra-recibo. Agora, para que ele verifique e constate a ocultação. Já é Essa outra questão da ocultação é uma questão não é? bastante subjetiva, né? Exatamente. O que é ocultação? Exatamente. Quem tem que certificar isso, quem tem que verificar essa ocultação, a meu modo de ver, é aquele que tem a fé pública. Sim. E não um terceiro que vá e traga a notícia da ocultação para o oficial. Tem que ser a experiência daquele que tem fé pública, não de um terceiro que foi delegado. Essa pergunta é uma pergunta complicada, hein? Mas Porque que na agora- prática, o que acontece na prática, que a ata notarial quem faz é o preposto. Nas grandes capitais, né? Não no interior, É que que no o cartório é fundo, pequeno. se a gente não puder fazer pelo preposto, a gente inviabiliza essa atividade, talvez. Pelo menos em São Paulo, a gente talvez tenha uma grande dificuldade de conseguir atas notariais com uma frequência razoável. Mas aí que tá, é a prática que vai... a gente não tem que aplicar a teoria na prática? Ou é a prática que vai mudar a teoria? Porque a lei, ela vai tratar que a lei, a fé pública, é do delegatário, da serventia. Me falta agora, nesse momento, apontar quais os dispositivos legais que colocam o oficial como o Detentor da fé pública. O detentor da fé Artigo pública 236 da Constituição Federal. que não pode delegar. Então, só que essa questão de não poder delegar é uma questão muito complicada. Por quê? Porque o artigo 20 da Lei 8935, aí o doutor Maurício está mais acostumado, o artigo 20 da Lei 8935, ele permite a transferência, a contratação de prepostos pela CLT para operacionalizar a função notarial registral. Aí vem a grande pergunta, para operacionalizar, Isso significa lavrar operacionalizar é lavrar a ata, mas a constatação do fato, eu imagino que demanda a fé pública,
Essa fé pública, eu acho que ela é indelegável. Não interessa se a gente está em São Paulo, se a gente está no Rio de Janeiro, se a gente está no interior. A lei é uma só para todo mundo. Então, se inviabiliza, então a gente abre mais concurso, mais vaga para tabelião de notas. O desembargador Vicente Amadei, ele repete sempre que delegação é indelegável. Então, Não é? no meu ponto de vista, para mim, mesma história. Essa fé pública, ela é indelegável. Agora, essa pergunta dela aqui é uma pergunta bem complicada. Eu também acho. A fé pública é do oficial. Agora, até que ponto a gente realmente inviabilizaria a utilização da ata se não Então, pudesse? mas na prática, Fabio, na prática, quem vai fazer em São Paulo, pelo menos, quem vai fazer é o escrevente. E aí, se Então, ela for mas- impugnada em juízo, Mas é por isso que eu estou dizendo, porque na prática a gente tem uma situação que não está de acordo com as regras. E aí nós vamos ter eu que solicitei a ata notarial para utilizar justamente num processo judicial, dentro do processo eu vou ter uma responsabilidade, uma culpa que não é minha. não tenha dúvida. Eu não sou eu que tenho que fiscalizar quem está fazendo a ata. Não E aí, tenha dúvida. só que você vai jogar essa responsabilidade em quem está litigando. Aí você vai criar um outro problema. Mas por isso que eu disse, de repente, sei lá, como é que a gente flexibilizaria isso ou não? Qualquer ata que foi feita por quem não é oficial, não tem fé pública, não pode ser utilizada. Manuela. Talvez a gente fixe um posicionamento daqui para frente, mas e o que já passou? Quem vai responder por isso? Não, quem vai responder por isso é quem cometeu o ato ilícito, por ação ou omissão. Então, mas e o prejuízo que isso vai gerar no processo? Mas esse é o problema que a gente vai ter que discutir. Quem é que vai responsabilizar por esse dano? Vai ser o tabelião de notas? Vai ser o... Dentro dessa questão, hoje, com os meios tecnológicos para fazer constatação, objeto de ato notarial, tem a constatação telemática, né? Através de um drone, por exemplo, né? Onde um preposto vai até o local de um imóvel, por exemplo, com o drone para fazer uma imagem aérea e o tabelião pode estar assistido como o pessoal está assistindo a gente aqui ao vivo dentro da serventia. Sim. E constatando e narrar a ata. Mas no caso do Super Fábio, interessante. da pergunta do Fábio, ele está usando na locação. Então, você vai vistoriar o imóvel, você vai entrar no imóvel, você vai analisar os detalhes do imóvel. Qual que é o estado desse imóvel? Então, você vai usar vídeo. Só que quem é que vai fazer esse vídeo? Vai ser o preposto que vai fazer o vídeo? Ou o tabelião tem que estar junto para acompanhar? Porque, vamos lembrar, a ata notarial, ela não emite juízo de valor, mas você pode omitir informação. Porque a ata notarial é a perspectiva do tabelião de notas, que pode mudar a sua perspectiva. Do mesmo fato, a gente pode ter perspectivas diferentes. Exatamente. Se eu só olhar para um lado, eu não vi o outro. Então, vamos imaginar que eu entrei no imóvel, aqui o estúdio é o imóvel. Aí tem uma rachadura aqui. Eu faço a gravação desse ponto, a gravação daquele ponto, e eu não pego a rachadura gigantesca aqui, por exemplo. É meio complicado. Vamos lá. Exato. Então, professor, temos que também frisar que a fé pública ela é também personalíssima. Sim. Porque nesse instante o oficial, o pessoal do cartório que está ali, ele representa o juízo. É como o Dalmon de Abel Dalari diz, o Poder Judiciário é um leviatã. Uhum. Né? E ali a fé pública é uma extensão do juízo. Então é uma matéria forte para a impugnação do juízo mesmo. A doutora Manuela continua aqui numa pergunta, ela fez uma pergunta para cada. Essa concentração, pro doutor Mauro, essa concentração do procedimento de execução da alienação não poderia ter como modelo o procedimento de habilitação de casamento no registro civil? Seria um modelo, não é? Assim como nós temos como modelo, como disse o doutor José Ailton Garcia, no Decreto-Lei 3365 de 41, que cuida da desapropriação, e que dispõe sobre a intimação única ao proprietário, ainda que seja proprietário de diversos imóveis na área a ser desapropriada. Sim. Não é? Então, os modelos são vários. Nós temos que escolher desses modelos e implantar, né, e alterar a lei para que ela possa, então,
facilitar a vida do credor na hora da execução. Sim, entendeu? Será que esse modelo, Maurão, a gente não poderia implantar ele aqui no estado de São Paulo por provimento? Não, Da mesma forma, porque- penso que não. Porque a questão da hora certa, por exemplo, é em São Paulo, é por provimento, a hora certa. Na hora certa agora é nacional, porque já Sim. foi incluído na lei. né? Foi incluído na lei agora. É. Mas até então era feito Sim, somente mas em São Paulo. era muito discutível, até porque anteriormente ao novo Código Civil, nem existia intimação por hora certa no processo. Sim. Não é? Existia apenas citação. Já se discutia muito a possibilidade e a validade dessa intimação por hora certa. De toda forma, agora está resolvido. No entanto, a intimação para a alienação fiduciária é uma exigência legal. Sim. Tá? Então não pode ser feito por provimento da Corregedoria Geral. Sim. Tem que ser por Alteração legal. Alteração legal. Sim. Maravilha. Veio uma pergunta aqui, eu não sei se o Fábio vai querer responder essa pergunta ou o Maurício. A doutora Regiana Gurski, ela faz uma pergunta interessante. Como fica o valor da ata notarial em relação à cobrança na usucapião extrajudicial? Devemos seguir o valor venal do imóvel ou o valor venal de referência? Pergunta difícil essa aqui. Quem vai Você quer responder? falar, Fábio ou doutor Maurício? Eu posso falar, a gente pode falar os dois. Então, começa aí. Bom, Começa e termina. Então, essa questão já está enunciada, né, no Colégio Notarial do Brasil, que é o valor venal de base, né, ou um valor de avaliação, né? Eu acho que eles quiseram se referir à avaliação judicial ou mesmo uma avaliação por um perito contratado, se tratar de um imóvel de grande valor, e esse poderia servir de valor, mas assim, uma avaliação feita por um perito, um profissional habilitado. E não aquela avaliação que, de repente, que é o preço de um contrato de compromisso de compra e venda, de uma transação anterior até, né, entre as partes e tal. Mas a ideia aqui... Para chegar no que ela está falando, né, do valor venal de referência, esse valor de referência, ela está se referindo ao valor base de arbitrado transação pela Prefeitura de São Paulo. pela Prefeitura de São Paulo. É uma situação desse município, né? Nós que trabalhamos por exemplo, em Santana de Parnaíba, Barueri, não tem essa previsão. Ou é valor venal ou o valor de avaliação. Então, aqui em São Paulo, eu creio que isso demanda mais discussão, mas a minha impressão é que seria o valor de referência. Mas aí vem a pergunta que o Fábio colocou na hora do intervalo. Essa ata notarial para fins de usucapião, por que ela vai ter valor econômico? Porque já foi previsto pelo enunciado que será assim. Porque assim, você vê nas ações judiciais de usucapião, o valor venal do imóvel é utilizado como parâmetro, né? Isso já foi até objeto de discussão e a Procuradoria de Registros Públicos tem um julgado que agora não tem uma manifestação que eu agora não me lembro o número, em que ela disse que o valor venal serviria de base. Então, esse acho que foi o entendimento até o Colégio Notarial do Brasil emitir o enunciado e ficou concluído que a ata notarial ela tem valor econômico para uso capião. Mas, então, aí vem o ponto que o Fábio ele fez o comentário. Só fazendo um paralelo que você falou. O Fábio ele fez um comentário. A ata notarial para fins de usucapião, qual que é o objeto de tutela dessa ata notarial? Porque a gente viu que a ata notarial, ela, em tese, ela é um fato constatado pelo tabelião. Uhum. Maravilha. Uhum. Então, o objeto da ata é um fato. Perfeito. E aí, o Fábio fez um comentário. O tabelião de notas, nessa ata, ele vai conseguir constatar a posse? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, o tabelião de notas vai conseguir constatar tempo? Essa é a segunda pergunta. Porque aí isso tem ligação direta com os requisitos da própria usucapião, né? Exatamente. Quais dos requisitos da usucapião é que são levados para ato notarial? Então, esse é o grande ponto.
Porque nesse realmente fico na momento, dúvida. a ata notarial sendo um fato, se ele vai ter repercussão econômica ou não vai ter, pouco importa. A pergunta que ele fez foi, vai o tabelião de notas conseguir aferir tempo e posse? Esse é o ponto. Porque o artigo 216, inciso 1 da Lei 6.573, que vai trazer a ata notarial como requisito do procedimento, eu também fico na dúvida, E Fabio. mais, por que é que tem valor econômico? Qual que é o motivo do Por valor que ficaria econômico? vinculado ao imóvel se o objeto da ata notarial não é constatar o imóvel? Não é o imóvel. É o fato, posse ou tempo. São os requisitos da usucapião, mas que O confrontante. efetivamente não tem vínculo com o imóvel em si. E aí o outro detalhe desse enunciado, que o enunciado que o doutor Fábio, que o doutor Maurício comentou, é um enunciado número 8 do congresso que foi realizado no Rio de Janeiro em 2015. E no congresso foi discutido que essa ata notarial para fins do capião, ela teria que ser cobrada como valor econômico. A pergunta aqui, aí vem uma nova pergunta, que eu vou aproveitar a pergunta aqui da doutora Keila Pimentel, é justamente essa. O enunciado tem força de lei, considerando as regras de direito tributário? Doutora Keila Pimentel, é pra ferrar. Vai, Maurício. O Maurício vai falar assim, me arrependi de ter vindo. Não, é claro que a resposta dela demanda mais estudo e grandes digressões, né? Mas eu acho que o entendimento para o valor vem do judiciário. Para as ações de uso capião, no âmbito judicial, o valor venal do imóvel é considerado para o valor da ação. Eu acho que esse paralelo se refletiu no âmbito extrajudicial agora. Então, porque senão nós cairíamos sempre na ata, né? Sem valor econômico, que é aquela que a gente falou no primeiro bloco. A primeira folha custa tanto. Mas a ação de usucapião, ela tem o valor da causa atribuído com relação ao imóvel, porque o objeto dela é o próprio imóvel. Mas a ata notarial não tem objeto como próprio imóvel. Então, no pensamento do Fábio, o procedimento registral de uso capião extrajudicial, a base de cálculo é o valor venal. O procedimento de uso capião no registro de imóveis. Agora, a ata notarial, realmente, eu concordo com o pensamento do Fábio. E na sequência, vem a doutora Tatiane Rodrigues Coelho. Olha só como isso dá bafafá, hein? Boa tarde. É constitucional a cobrança da ata notarial para fins de uso capião extrajudicial como de conteúdo financeiro? Ela é constitucional. Entendo. Você entendeu? Entendi. O buraco foi mais embaixo. É mais embaixo ainda. Justamente por conta da ausência da lei tributária. Porque quando a gente está falando de emolumentos, a gente está pensando numa previsão legal. Na tabela de emolumentos, pelo menos a lei 11.331 de 2002, não tem nenhuma alteração em relação a isso. Ainda não. Então, e aí como é a questão da cobrança? O tabelião de notas que cobrou com valor econômico vai devolver em DECO para o doutor Ailton? Vai demandar uma digressão judicial. Mais longa. Vai demandar muita discussão. É. E também, nós aqui não somos o plenário do Supremo Tribunal Federal nós somos advogados. para dizer se é constitucional ou não. Lógico. Né? A gente tem uma ideia que isso pode ser debatido no judicial. Lógico. É claro que os questionamentos devem ser postos na mesa do juiz. Lógico. Uma questão interessante que a gente tem que colocar essa matéria de emolumentos, a matéria de direito tributário, ela sempre tem que ser analisada sob o viés da lei. Tanto é verdade que o valor venal de referência aqui em São Paulo, doutora Ellen, doutor Maurício, lá não tem em Santana do Paraíba, mas aqui tem, esse valor venal de referência foi declarado inconstitucional pelo STF. Pois é. Né? Justamente por quê? Porque em 2005, a Prefeitura de São Paulo, ela pelo decreto 46228 de 2005, ela criou esse valor venal de referência. Só que ela não colocou como o valor venal de referência na lei. Ela colocou na lei a possibilidade da Prefeitura fazer um lançamento de averiguação do valor regular. Ou seja,
regularmente se estabeleceria esse valor do imóvel para fins de TBI. E aí veio toda a problemática do valor venal de referência. Né? Mais perguntas. Dr. René Whindersson, para o Mauro. Qual legislação aplicável no procedimento de leilão extrajudicial na alienação fiduciária? Decreto-Lei 70/66 ou Lei 9.514 de 97? A legislação é a Lei 9.514 de 77. 97. De 97. A lei fazia lá uma menção ao DL 70, porque no artigo 17 aceita como garantia a hipoteca. Não é? Então, operações do SFI com garantia de hipoteca, aplica-se o Decreto-Lei 70. Por uma interpretação errada, não é? Passou-se a aplicar o Decreto-Lei 70 também à alienação fiduciária. Mas isso já foi corrigido agora com a Lei 13.465, onde deixa claro que no financiamento imobiliário, em geral, não se aplica o DL 70 nos casos de alienação fiduciária. Maravilha. A doutora Maura Dilda de Marau, Rio Grande do Sul. Olha! Parabéns a todos, excelente conteúdo. Pergunta para o Dr. Ailton. Dr. Ailton, qual é o limite para fazer retificação registral? Bem, eu agradeço a internauta, a doutora Maura Dilda, do Rio Grande do Sul. Entendo que o limite está ali na necessidade ou não da intervenção do custos legis, ou seja, do Ministério Público. Se não houver incapazes, se não houver interesses indisponíveis, então nós podemos fazer. O limite está aí, está na fase judicial, é necessária a intervenção do custos legis do Ministério Público. Se a retificação não envolver a necessidade da participação do Ministério Público, não há limites. Podemos fazer essa judicial. E aí vem uma questão interessante sobre a questão do alcance dessa retificação. Eu posso fazer alteração de pessoa, coisas e o conteúdo do próprio contrato? Vamos dar um exemplo? Aí é o seguinte, vamos imaginar a hipótese que foi feito um contrato de financiamento bancário. Sim. Caixa Econômica Federal. Presta atenção. Você vai gostar dessa pergunta aqui. Sabe por quê? Porque essa pergunta é uma pergunta que acontece muito, que o Dr. Mauro, inclusive, recebe. Uma pergunta provocativa. Essas perguntas lá na Caixa. Vamos imaginar que o Dr. Fábio é o vendedor do imóvel. E o Dr. Mauro é o comprador do imóvel. Comprador do apartamento 23A. Ok? Então ele celebra um compromisso de compra e venda. Sim. Só que, a hora que ele for fazer a lavratura da escritura de compra e venda, na verdade, um instrumento particular, o Fábio, na verdade, o imóvel é transmitido o imóvel 23B, também de titularidade do Fábio. Só que o Mauro, ele comprou o 23A. Quem comprou o 23B, por compromisso de compra e venda, foi o Maurício. Sim. Calma. Sim. O nosso querido Maurício pagou no Cacau pro Fábio. Sim. Só que agora, passado 10 anos, ele faz a cessão de direitos para a doutora Ellen. Cessão de direitos. E a doutora Ellen, cessionária, paga à vista ao Maurício.
E ela requer a outorga da escritura definitiva pro Fábio do 23B. 23B. Quem que é o proprietário registral do 23B? O Mauro. Sim. Aí vem a questão, dá para retificar? Porque isso acontece na prática. Sim. Entendo que demanda um conjunto probatório. Não deve ser feito meramente no formato extrajudicial. Aqui teria que ser judicial, então. Eu entendo que sim. Porque o extrajudicial são questões menores, que não estão ali simplesmente litigando na propriedade, na nua propriedade. Mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar que esse compromisso de compra e venda, o Maurício tem esse comprovante, a Ellen tem um comprovante da sessão, ninguém está litigando. Sim. O nosso querido Mauro mora no 23A. Sim. Aí liga para ele e fala, Mauro, você mora em qual unidade? 23A. Sim. Pô, mas você olhou sua matrícula? Que matrícula? Não é porque o comprador é assim, né? Ele vai na caixa, compra, Que é isso? depois fala assim, eu moro aqui. Sim. Aí vem a pergunta, ó, Mauro, você pode comparecer para uma escritura retificatória? Daria para fazer uma retificação? Essa, sendo que todos estão em consenso, Fábio, vendedor, Mauro, comprador, Maurício, compromissário comprador e Ellen, cessionária, por escritura pública retificatória ou por instrumento particular retificatório, daria? Então, professor Marcos, eu gosto de trabalhar com os fundamentos. Sim. Os fundamentos do Instituto. Como nós temos aqui um Instituto cujo fundamento ele traz os efeitos erga omnes, ou seja, contra tudo, contra todos, um caso desse no meu escritório eu levaria para o judiciário. Maurão, lá na Caixa você tem problema assim? Tem diversos. E é resolvido ou através do judiciário ou através de contrato de permuta. Jamais Permuta? permuta. O cartório sempre sugere Jamais através de retificação. Permuta. Calma. Permuta de quem pra quem? Permuta do Do Mauro. 23 com a Ellen. Mauro com. Mas acontece o seguinte: e o teu financiamento bancário que tá vigente? Sim, que é o terceiro. Eu vou fazer a substituição da garantia. Libero o 23A e trago o 23B. Como Por garantia. permuta, mas a Caixa Econômica, lógico, aquecendo aqui. Sim, claro, claro. Mas Afinal, ela é... permuta são dois Tem ITBIs, custo, registro. dois registros. É o preço do erro, né? Mas calma, mas vamos lá. Complicado. O doutor José Hilton ele trabalha com os fundamentos do erro. E vamos voltar para os fundamentos do erro. Qual foi o erro aqui? O compromisso de compra e venda, ele trata do 23A. Só que materialmente na compra e venda alterou o imóvel. Sim. O artigo 1247 não vai falar lá, se o teor do registro não exprimir a verdade, poderá o interessado reclamar que se retifique ou anule? Sim. Não é caso de anulação. Retificação. Não caberia... Então, Aí, o artigo 250 também autoriza, da Lei de Registro Público, também autoriza a retificação. Tá? Ocorre que, ao levar ao registro, o registro não vai aceitar. Mas acontece... Ele não vai aceitar com base em quê? Com base na ausência Sim. de fundamentação Do... judicial. Sim. Não é? Pois é. Nós já tivemos alguns casos em que isso foi possível, mas quando foi assim, algo imediato. Não é? Acabou de registrar, E verificou-se o erro. verificou-se o erro, aí se requer a retificação e o registrador aceita. Tá? Em poucos casos também, não são muitos não. Mas em geral eles dão aceito, você vai para o judiciário em geral admite a retificação, ou quando faz 10 anos, ou como é o caso aí, você vai fazer por permuta. Porque na maioria desses casos, na verdade, não houve erro. O que houve foi a troca de unidade. Não é?
O Mauro ali comprou o 23B Mas veja só. Sim. e depois gostou mais do 23A e fizeram uma troca e ficou com o Mas calma, 23A. mas no exemplo que a gente trouxe aqui, eu tenho um compromisso de compra e venda do 23A e um compromisso de compra e venda do Maurício 23B. Eu tenho um documento. Sim. Não é meramente aleatório. Sim, Ah, documento. eu pensei. Não, eu tenho um documento. O problema do compromisso é que as pessoas não registram o compromisso. É. Exatamente. Né? Mas aí vem a grande pergunta. Mas se você tiver, Mauro, numa situação que você tem um instrumento retificatório, qual que é a fundamentação? Qual seria a fundamentação do registrador de imóveis devolver? Ele pode entrar no mérito do instrumento? No mérito da vontade das partes? Esse é o ponto. É a questão dele é tributária, né? É exatamente o fato de você não recolher o ITBI. Sim, mas a escritura que eu vou apresentar para o registro público é uma escritura retificatória, não é uma escritura de permuta. Aí vem a grande pergunta: pode o registrador de imóveis inserir no mérito da questão e falar, não, isso aqui não é retificação, isso aqui é permuta? Olha, na prática, o que nós temos visto é que o registrador, ele suscita dúvida ao juízo corregedor. Mas nesse ponto, Ailton, mas qual que seria a dúvida em relação ao título que foi apresentado para ele? Ele tem um título de retificação para ser qualificado. Ele faz uma dúvida como se ele estivesse ali, na verdade, pedindo uma autorização. É. Né? Eu vou fazer assim. Tá? Tudo bem? O senhor concorda? É assim? O senhor ratifica isso? Caramba, mas aí não existe independência do registrador, né? E Se no âmbito administrativo, em geral, o juiz corregedor nega a possibilidade da retificação. Sim, Tá? É. Só se consegue em âmbito jurisdicional. sim. E mesmo que ele não negar, isso também não faz coisa julgada. Sim. Continua na esfera administrativa. Você só vai ter uma tranquilidade se houver a coisa julgada em juízo. Vamos lá. Doutora Patrícia Norton Azeredo, fazer uma pergunta para o Fábio. Doutor Fábio, qual a aplicação prática da ata notarial se o tabelião tiver de lavrá-la pessoalmente? Bom, a utilidade, ela Qual a continua... aplicação prática da ata se o tabelião tiver de lavrá-la pessoalmente? Não entendi essa pergunta aqui. Na verdade, não muda o meu posicionamento. Sendo ele pessoalmente o responsável por lavrar a ata ou sendo permitido, em alguma hipótese, a delegação, eu acho que não teria alteração nenhuma. Seria mais questão formal Bom, da coisa. vamos em frente. Luiz Fábio Mandina Pereira, ele fala o seguinte em relação à ata notarial, diz o Capião, para os dois aí. Esse requisito tempo não pode ser suprido com oitiva dos vizinhos? Sim. No meu entendimento, qualquer prova é válida. E acho que, como eu coloquei aqui, parece que talvez, se não ficou claro, eu reforço, é que eu não acho que a ata notarial seja suficiente para comprovar ou a posse ou o tempo. Então, se é permitido provar isso pela ata notarial, ou melhor, se é obrigatório provar isso com a ata notarial, porque não seria possível a gente buscar outros tipos de prova? Sim, a doutora Alcione Montani, ela coloca na mesma linha que você acabou de colocar, ela coloca assim: doutores, se a pessoa tem documentos que comprovam a posse de longa data, como contrato de compromisso de compra e venda, notas promissórias quitadas, comprovante de pagamento de tributos, declaração de vizinhos confrontantes confirmando a posse de longa data, ainda assim se faz necessária a ata notarial para ingressar com o pedido do Capião extrajudicial? É a mesma linha que você acabou de falar. Nessa linha. Eu também acredito, Alcione, que a ata notarial, nessa situação, para provar essa posse e provar o tempo, eu acho que ela não seria necessária. Na minha cabeça, ela não seria esse requisito que o artigo 216, inciso 1, coloca, né? Vamos em frente. Está terminando o nosso tempo. O doutor Maurício quer tratar de algum assunto, quer fazer algum parênteses, alguma observação em relação ao seu tema, para a gente fechar? Então, eu queria frisar que, como nós estamos aqui entre colegas, advogados, e falando mais especificamente para a nossa classe, frisar
repisar isso. A nossa independência no agir, no âmbito notarial e registral, depende do nosso domínio praticamente da tabela de emolumentos. Sim. É isso, nós temos muita responsabilidade com o nosso cliente e isso vai aumentar a nossa eficiência. Não podemos ficar à dependência das serventias. Não porque haja qualquer coisa. Eu estou dizendo que todos são passíveis de erro. E os atos que o advogado participa, né, doutor Marcos, são atos, obrigatoriamente, são atos complexos, que demandam cálculos aritméticos. Às vezes, numa escritura, um ou mais, 2, 3 atos são formalizados pelo tabelião, e isso envolve cobrança, não é porque é só uma escritura só, envolve cobrança articulada de 1 mais 2 com redução, com não Com redução. desconto, sem desconto. Pode ter um ato, uma procuração sem valor econômico Sim. outorgada. Então, repisar essa questão que é muito importante e é isso, agradecer pela oportunidade. Obrigado, Maurício. Doutor Zailton. Então, eu também agradeço a ESA, agradeço a atenção dos internautas, dos colegas aqui. Foi uma honra participar nessa mesa com todos. E em relação à retificação imobiliária, eu quero deixar registrado a importância do oficial registrador, porque essa é uma pessoa que tem uma importância realmente relevante na organização da documentação identificadora de todos os imóveis e seus proprietários. Então, professor Marcos, me permita deixar essa homenagem ao trabalho do oficial registrador. E as pessoas normalmente reclamam dos altos custos dos emolumentos, mas entendo que são necessários, né? Porque como é que o oficial vai sobreviver, vai trabalhar, vai cuidar das suas coisas? A dedicação dele para manter ali todos os livros, os registros, todas as informações fidedignas, né, é realmente de suma importância, para que assim não haja a necessidade da retificação. Mas se houver, podem contar comigo. Legal. Doutor Fábio? Bom, agradeço a ESA, agradeço principalmente ao Marcos pelo convite, aos colegas por terem auxiliado aqui no evento. E com relação ao tema que eu tentei trazer para vocês, levantar a atenção aqui para a ata notarial, cumpre a nós, operadores do direito, agora levar a ata notarial para o nosso dia a dia. Sim. Porque agora a gente tem a previsão, a gente tem um documento importantíssimo, mas para todos os efeitos ele não tem uma aplicação específica. Então a gente precisa ir atrás e tornar ela viável para o nosso dia a dia. Se me permite fazer a comparação, eu sei que o Marcos gosta desse tipo de coisa. A ata notarial hoje é como o sistema Linux. Está ali para você fazer uma programação, ela está aberta para qualquer coisa. Sim. Basta você fazer a programação e encaixar ela ali. Os contratos hoje têm uma dinâmica muito maior, ainda mais com a nova previsão do Código de Processo Civil, negócios processuais, a gente consegue encaixar a ata notarial em qualquer contrato, em qualquer situação. Então, a gente tem que cada vez colocar ela no dia a dia, discutir mais sobre ela para tornar uma coisa cada vez mais viável. Legal. Obrigado a todos, Fabio. Aí. Doutor Mauro? Bom, eu agradeço, né, ao doutor Marcos Kikunaga. Lembrando que o doutor Mauro hoje tem palestra, né, na UAB? Pois é, eu já estou aqui com... tem a palestra Vender hoje à noite aqui o na meu UAB. peixe, né? Dá tempo de fazer inscrição? Convidar a todos, dá tempo, é só chegar e faz na hora. Legal. Hoje, 3/8, 19 horas, Ok. na sede da OAB, na Praça da Sé. Praça da Sé 385, primeiro andar. Teremos lá uma palestra de alienação fiduciária com questões polêmicas na consolidação da propriedade. Legal. Tá? Convido a todos. Legal. É isso? É isso. Queridos, muito obrigado. ESA, muito obrigado. Felipe, Bruna, doutora Mônica, doutora Ivete, doutor Marcos da Costa, muito obrigado pela oportunidade. Meus amigos
autores, todos os autores, infelizmente não podem vir todos, mas todos os autores eu agradeço de coração o compromisso que tiveram com o prazo, com os temas, eu agradeço demais. Faço uma homenagem aos notários e registradores. Esse programa, esse tema, essa revista foi feita para vocês, foi feita para que a gente possa cientificar, né, tornar, como o desembargador Ricardo Dipp sempre fala, a gente tem que transformar o direito notarial e registral realmente em ciência. E é uma ciência, né? Vimos todos os dias como a dinâmica dos negócios mudam, como o direito muda e o direito notarial e registral tem que acompanhar. Agradeço muitíssimo a presença de todos. Fiquem com Deus. Um abraço.